Agora sobre grana, Dr. Milton, um mecenas, muito rico, te ajudou muito. É, E eu vi um vídeo seu outro dia, no qual você fala que a função do dízimo é a manutenção da obra de Uhum. Deus. Tanto que Paulo diz que quem prega o evangelho tem sim o direito de viver do dízimo. Correto. Perfeito, essas duas premissas, tamo junto. Mas viver do dízimo é diferente de comprar jato, de ir pro Uhum. culto de Porsche, Uhum. né? Qual que é o limite? Existe, porque eu sei que não tem esse limite ali É. escrito, É Não isso. tem, no né? dízimo é 10%, né? É isso, É. isso. Mas assim, o limite daquilo que é razoável para que Eu um vou líder falar a religioso possa prática viver. adventista, tá Perfeito. bom? A doutrina é essa que você colocou, Uhum, que todo mundo pensa, que é como a Igreja Católica entende e tudo mais e tal. O judaísmo. uhum, Na prática, a Igreja Adventista entende assim, o obreiro da igreja, ele pode ganhar direitos autorais. Meu tá. livro tem direito autoral, o Tá. Bíblia tem direito autoral, tem direito autoral. Mas a minha manutenção é da igreja. Então, por exemplo, eu prego na igreja Assembleia de Deus. É muito comum, às vezes, perguntar assim, quanto que é a oferta? Aham. Porque muito pregador, não estou aqui demonizando, eu estou Não, falando de uma não. realidade, estou Sim. descrevendo sem emitir juízo de Sim. Sim, valores. Muitos pastores assembleanos, eles se assustam quando eu falo, não cobro, eu só quero a gasolina. claro. Se for lugar que tem que ir de avião, um avião, e Passagem, eu peço que a Laura hospedagem. vá comigo, eu gosto de me acompanhar, um hotel, né? Mas como assim? Não, porque é muito comum aqui, o pessoal não me oferta é 10 mil, é 5 mil, alguns precificam, outros não e tal. Também entendo que é diferente, que tem muitos pregadores, é a realidade da Assembleia. Eu dei a Assembleia de Deus como exemplo, não podia dar de outras. Sim. Certo? É a realidade que tem o pregador itinerante, que ele não está numa igreja que Uhum, mantenha com o dízimo. Tá. É o caso do cantor, por exemplo. Então, perfeito. tem uma prática em algumas igrejas pentecostais de abençoar o pregador com uma oferta para ele ali. E tem aqueles que já precificam. A minha pregação é X, é Y. Na igreja adventista eu não posso precificar a minha pregação. É lógico, se alguém quiser dar um presente, alguma coisa assim, a gente aceita, é lógico. Existe um presente mais simples, eu dou um carro, aí já começa a ficar um negócio meio... Tá. Sim. Porque você pode ver uma série de implicações nisso aí, né? É, então, essa é a prática. A gente vive do dízimo e tem os direitos autorais ali. Outros lugares já tem uma interpretação assim. Eu vi até esses dias foi o Pablo Marçal, se eu não me engano, que falou isso. Se não foi, Pablo, me perdoe, tá? Eu não estou levando em vão aqui a sua citação, mas que eu lembro que eu acho que foi o Pablo que falou isso. Que ele falou uma vez que ele era contra o dízimo, é porque ele tinha uma mentalidade de escassez. Hoje ele já pensa diferente. Ele pensa assim, se eu posso pagar, estou parafraseando, Tá. se eu posso pagar um fulano de tal para ser o meu mentor, por que eu não posso abençoar o meu pastor, que me ensina a palavra de Deus? Faz Certo. sentido. Se eu posso pagar 10 mil reais para o cara me ensinar como é que investe na Bolsa de Valores, por que eu não posso pagar? Então, existe os que têm essa visão também, não posso demonizá-los. Vocês entenderam? Não Tá. posso falar, não, eu sou o mais certinho e tudo, aqueles lá que são mercenários. Não, não tem. Por outro lado, também tem a visão de algumas ordens católicas que o sujeito faz voto de pobreza. Sim. Isso. Os franciscanos, os jesuítas, Isso. os capuchinhos, que o sujeito não tem salário nenhum, zero, não tem dízimo nenhum. Tem o óbolo de São Pedro, que é recolhido uma vez por ano nas igrejas católicas, enviado para o Vaticano. Tem o padre diocesano que pode recolher o imposto. O diocesano é diferente do monge. Perfeito. Então você tem diferentes maneiras de encarar a coisa. Eu dei o exemplo adventista, dei o exemplo pentecostal assembleiano, dei o exemplo católico. Agora, em qualquer desses exemplos, eu acho que podem haver distorções. Isso. E já que eu citei nominalmente aqui Adventista, Assembleia de Deus e Católico, citei apenas como exemplo, a guisa de exemplo. Sim. Tá certo? Qual seria uma distorção católica do voto de pobreza? É aquela distorção medieval que eu falei de achar, da teologia da libertação, que Deus tem uma opção radical pelos pobres, Deus ama o pobre, você tem que ser pobre, você vai Ninguém construir um presta, palácio né? no céu, ninguém mais presta e tudo mais. Não existe isso. Ah, mas Jesus comia com publicanos e pecadores. O publicano era rico, porque ele era cobrador de imposto. Isso. Então existe uma romantização da pobreza que, para mim,
só serve aos interesses do dominador opressor. Mas tem um outro lado também, que é uma opulência, É o que é a distorção do outro lado, exatamente. né? Dentro da doutrina sim, católica mesmo na também. católica, Porque sim, você sim. tem quem diga isso, mas você tem a Basílica de São Pedro. O próprio São Francisco de Assis, Sim, um abnegado. ele Sim. colocou isso aí, né? Então, uma coisa com o João Hus, que uma vez o João Hus estava com um amigo diante do nosso catedral, é atribuído a ele, que eu não tenho fonte primária. E eles estavam vendo as grandes catedrais europeias e falando assim, nossa, não precisamos mais reclamar como Pedro e João, não tenho prata nem ouro, né? Eu falei, mas não temos mais moral para falar, levanta e anda. Então, quer dizer, tem esse detalhe. Tudo aí. não terás. Então, tem essa distorção do voto de pobreza que pode ser romantizado. Quanto mais miserável e desgraçado você for, mais Deus te ama. Para mim, isso alimenta os opressores. Claro. Com certeza. Porque para um governo Claro. corrupto, é muito melhor ter um número cada vez maior de pessoas vivendo do Bolsa Família do que ter cidadãos prósperos que conseguem fazer emprego e gerar emprego. Com Isso para mim, certeza. eu estou convencido disso. Claro. Essa visão romântica, assim, não, temos que ajudar o pobre. Não, eu tenho que fazer com que o pobre deixe de ser pobre. Isso. Se eu quero ficar alimentando o pobre na Prosperar. pobreza, eu estou alimentando a mim mesmo. Porque quanto mais Claro. pobre tiver, pode olhar. Os países que têm mais ditadores são os mais miseráveis, mas dentro da casa do ditador tem tudo que um país de Sempre. primeiro mundo tem. Opa, Sempre. sempre. Você entendeu? Eu duvido que no Palácio da Venezuela lá tem a comida que o povo come na rua. Imagina. Você entendeu? Lá o da Coreia do Norte lá. Com Até pra certeza. Disney ele foi outro dia, o Ah. maluquinho Então, lá. quer dizer, o que acontece? Então, eu não gosto dessa romantização da pobreza. Eu acho ela perniciosa e não bíblica. Perfeito. Dentro do adventismo, qual a distorção que pode haver? A distorção que pode haver também é aquela ideia também que eu percebo que a gente pode também considerar o fato de um líder religioso se vestir bem, porque já apostatou, desviou. Tá. Eu estou falando da minha própria igreja aqui. Claro. Nós temos entre nós obreiros quase que um sotaque de pedir desculpa por estar bem. Eu já vi vários colegas, inclusive desse que vos fala, sabe? Por exemplo, se eu tenho um iPhone do último modelo, aí você, pois é, olha esse iPhone aqui, é o seguinte, eu comprei 24 vezes e foi uma promoção que eu passei lá no Best Buy nos Estados Unidos porque eu fui convidado para ir para uma conferência. Você entendeu? Aí lá na conferência, eu passando pelo Best Buy, tinha um open box que estava com 70% de desconto, aí eu comprei. É por isso que eu tenho esse iPhone. Sim. Isso que eu estou falando assim de maneira um pouco caricata, é normal, sabe? A gente quase tem que pedir desculpa. O carro que eu tenho não foi uma facilidade do governo, porque eu não posso comprar, porque senão você vai pensar que eu estou roubando o dízimo da igreja. Tá. Essa é A uma Cecília distorção. faz isso quando a gente elogia as capacidades jornalísticas dela. Exatamente. Ela faz muito isso. Eu acho que a gente tem que... Poxa, será que eu não tenho condição de equilibradamente Assumir. ir lá? Eu fui aos Estados Unidos e comprei o celular e Óbvio. tudo. Não estou roubando os dízimos da igreja. Não. Não estou tudo de forma honesta fazendo e usura. lícita. É lícito. Por que eu não posso? Se eu organizei bem o meu salário, ele vem do dízimo, ele é um dinheiro abençoado. Claro. Se eu organizar bem o meu salário, eu vou ter uma vida boa. E a Sim. partir do bom telefone, você vai fazer... Tem outras possibilidades. Não, né? você vai fazer o seu trabalho, que é você justamente entendeu? aumentar esse rebanho. O que eu acho que vai escandalizar vocês é se vocês souberem que eu bato na minha esposa. É o que deveria escandalizar, pelo menos. Não é o fato de eu tirar um iPhone Claro. novo É aqui e isso. mandar um Claro. WhatsApp aqui para alguém. Claro. E a distorção que eu poderia ver no mundo pentecostal que eu citei também é do mercenário mesmo, o camarada que começa Isso. na ostentação do outro lado. Olha como é que Jesus me abençoou e tudo mais, e toda aquela questão assim de opulência mesmo, e se tornar dono da igreja, a igreja vira um business, um Isso. negócio. Eu fico muito preocupado hoje, com muito respeito, irmãos, não estou atacando a fé de ninguém. Eu estou falando eu falei da minha igreja, Claro. eu falei da católica, de distorções, não falei da minha igreja, eu falei de distorções que podem haver na Distorções igreja, da sua igreja. distorções na católica, e roubos há em todo lugar, Sempre. né? Todo lugar tem, ninguém é humano, santo. né? É humano, É. humano. Humano. Agora, dentro do mundo evangélico, a religião está virando um business. Aí o sujeito vai, ele cria uma igreja para ele e coloca lá, Igreja Jesus Luz de Vida. Você entendeu? Aí eu sou o pastor presidente, eu sou o dono,
Aí eu ponho o meu genro para ser o vice-presidente, aí a minha filha casa com o marido lá, né? E ele também se torna o outro lá, e o meu filho mais novo é o que cuida da banda, aí essa igreja cresce, prospera, aí pega uma emissora de TV, eu sou o dono da igreja, da emissora de TV, ela compra um jornal, uma gráfica, uma editora, eu mando em tudo, aí 90% dos livros são meus, aí quando você entra no culto tá minha foto de todo tamanho lá da frente, e peraí, virou muito business. Totalmente. Você entendeu? E normalmente quem dá os ditames religiosos, doutrinários, é o pastor presidente. Então, se na minha igreja a mulher não deve usar calça comprida, nenhuma mulher usa calça comprida. Você entendeu? Se na minha igreja a banda não pode botar bateria, não põe bateria. Se mulher pode usar brinco, todo mundo usa brinco. Se você, como casado, tem que usar um anel preto escrito em hebraico, todo mundo começa a usar preto e tal. E ninguém mais se preocupa com o que está na Bíblia, com assim diz o Senhor, assim diz o meu pastor. E se aquilo prospera, aí daqui a pouquinho alguém briga lá, aí... Como é que é o nome da igreja que eu até esqueci aqui, que eu dei aqui? Eu tava Jesus e pensando, vida. Jesus da vida, Mas porque né? eu te achei muito otimista, porque hoje em dia é tipo quadrado de areia molhada, né? Os nomes são exatamente. muito criativos também. A igreja do canto do sofá de veludo. Aí a igreja do canto do sofá de veludo tem a versão dela reformada. Nossa. Ou renovada. Perfeito. Ou carismática. Ou ampliada. Que pode ser do filho daquele pastor da primeira, mas que E aí rolou o uma show, dissidência. a festa e a opulência ficam tão grandes que a Bíblia mesmo Fica e o do lado. ensinamento se E o perde. líder, Era aí desses que eu desculpe-me, perguntei. aí pra mim tem uma característica de seita. Perfeito. Porque a voz do líder é a voz de Deus. Não é o senhor que é meu Não, pastor, é o você pastor que é entendeu? meu pastor. Exatamente. E Aí pronto. naquela igreja lá, como nenhuma mulher pode usar calça comprida, porque eu determinei, aí o dia que eu morro, Isso. se entrar o meu filho que é mais liberal, aí as mulheres todas vão usar calça comprida porque o meu filho achou que pode. Então eu fico preocupado que isso divide o corpo de Cristo, embora, por outro lado, eu reconheça que pertencer a uma igreja que ela está dentro de uma instituição maior, enfrenta muita burocracia. Por exemplo, hoje, uma paróquia católica não pode se dar o luxo de fazer o que ela quiser, porque a missa, por exemplo, tem uma determinação do Vaticano que a mesma missa celebrada aqui é no mundo inteiro. Mesmo que tenha um padre, às vezes, com a ideia meio atravessada, diferente do outro, um padre que é progressista, o outro que é mais conservador, um padre que critica o governo, outro que apoia o governo, um que é Lula, outro que é Bolsonaro e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, católica, apostólica, romana, salvaguardadas as devidas diferenças ali, é uma só. O evangelho que o padre lê aqui na paróquia do Bom Retiro é o que leu na paróquia da Lapa, que leu lá em Belo Horizonte, no mundo inteiro. Isso cria, às vezes, algumas travas. Por exemplo, uma igreja metodista X, ela quer fazer um... Não, mas aí tem que pedir ao conselho, às vezes o conselho é burocrático e tudo. Uma igreja mais autóctone, ela tem mais liberdade. Você entendeu? Não precisa dar satisfação pra ninguém. A gente, olha, vamos pintar a parede de preto e fazer um culto... Meio balada? Balada, beleza, não tem que pedir nada pra comissão, não tem essa burocracia. Eu reconheço essa situação também. Vamos mandar um missionário pra lá, manda. Olha, quer tirar aquele rapaz porque ele veio de jeans tocar lá na frente. Então, pra gente não tem problema. Não, mas é porque por nós até não teria problema, mas o comitê que tá lá em cima não aceita. É realmente complicado. Então, eu também não tenho uma solução, uma panaceia para todos os males. Claro. Mas eu acho que nós, cristãos, deveremos refletir um pouquinho nesse meio que nós vivemos. Qual a relação saudável entre dízimo e pregador? Entre igreja e a mantenedora? Entre a união no corpo de Cristo e a liberdade que cada um deve ter? Entre a adequação do evangelho ou a perda de um valor que deveria ser inegociável? Onde é que está o limite entre eu adaptar o evangelho para você entender melhor, ou eu negociar algo que eu não deveria negociar a ponto de eu já ser outro, que foi o que os autores dos evangelhos apócrifos fizeram. Criaram um evangelho tão adaptado ao mundo grego que não tem nada a ver com os evangelhos reais. inspirados. Eu queria falar rapidinho de Roma, porque Roma